né? Fica aí uma aula gravada para os alunos. Muitos alunos acabam optando por assistir essa aula gravada, mas vocês que estão aqui ao vivo, fiquem à vontade em me interromper, em parar. Hoje a gente vai trabalhar inicialmente essa segunda lei de Mendel e eu vou resolver o mesmo exercício de 3 maneiras diferentes, para mostrar para vocês que a segunda lei ela pode parecer difícil, mas ela tem algumas alternativas, né? E a gente consegue, então, simplificar a segunda lei de algumas formas. Então, bem importante essa aula. Bora lá, segunda lei de Mendel, né? Já está gravando, chat aberto. Manda ver, então. Segunda lei de Mendel, galera. Então, olha só, a gente tem aí 1865, o Mendel publica a primeira lei. Ele não foi reconhecido, né, como um cara importante até o momento, né, porque o cara fala de sexo, de hereditariedade, através, né, de experimentos com ervilhas, ou seja, como que eu vou falar de hereditariedade humana ou hereditariedade de animais, que a gente pode, né, ampliar um pouquinho mais, de seres vivos, mas quando ele usa plantas, muitos cientistas acabam não dando credibilidade, né? Mas ele ainda continua os seus trabalhos ainda assim, ele não desanima, né? E ele continua, e ele vai então agora trazer a segunda lei de Mendel para a gente, né? O que muda na segunda lei? Veja, galera, em relação à segunda lei, o que nós temos, né, na primeira lei, é análise de uma característica por vez. Então, lá na primeira lei, o que Mendel fez? Né? Até coloquei aqui, revisando a primeira lei. Lá o Mendel, por exemplo, ele analisou uma característica por vez, um fenótipo por vez. Então, a gente tem ali, por exemplo, a gente tem a cor da ervilha. Então, quando a gente fala ervilha verde, ervilha amarela, é um fenótipo, é uma característica. Mas o Mendel também não comparou só a cor. Ele comparou se a ervilha era lisa ou se ela era enrugada, né? A gente chama de rugosa. Ele comparou se a planta era alta ou se a planta era baixa. Ele comparou se a planta produzia flores terminais ou axiais. Terminais quando as flores são na copa da planta, ou axiais quando ela forma galhos com flores, né? Então ele vai comparar, né, nessa primeira lei, uma característica por vez. E a gente usou aqui, né, o que os livros de biologia acabam utilizando mais, a própria cor da ervilha, né? Mas pode ser qualquer característica, tá, gente? Ah, o exercício falou da altura de planta, planta alta ou planta baixa. Tudo bem, é a mesma coisa, o raciocínio é o mesmo, tá? Então, na primeira lei de Mendel, o que Mendel fez? Ele cruza uma geração parental de uma planta que produz só ervilhas amarelas, ela é pura, ela é homozigota, né? O que Mendel chamou de puro, hoje nós chamamos de homozigoto, com uma planta que produz ervilhas verdes, que hoje nós sabemos que é recessivo, né? Ou seja, puro recessivo e o amarelo puro dominante. Quando o Mendel observou isso, ele garantiu que essas plantas eram puras na geração parental, então ele colocou essas duas plantas para cruzar. Então, se você pensar na botânica, você vai imaginar ele pegando o grão de pólen lá do androceu e levando esse grão de pólen lá para o gineceu da planta, né? Ou seja, ele pega esse grão de pólen ali na parte da antera, né, do estame, que é uma parte do androceu, e leva lá para o estigma do gineceu, né? E aí ele faz a produção de uma planta híbrida, que hoje nós chamamos de heterozigoto. Então, o que o Mendel chamou de híbrido, hoje nós chamamos de heterozigoto. É importante que vocês lembrem, galera, que o Mendel ele fala de meiose de uma maneira genial, porque na época não existia o estudo da meiose ainda. Então, o Mendel ele observou que essa planta, quando ela vai formar o seu gameta, esses gametas, eles são puros. Por isso que a primeira lei de Mendel é conhecida como lei da pureza dos gametas. Os gametas são puros, significa que essa planta só produz gameta vezão. E que essa planta aqui só produz gameta vizinho. Os gametas são puros. Lei da pureza dos gametas, é a primeira lei de Mendel, né? Lei do monohibridismo, por quê? Porque quando esses gametas se encontram, você forma um híbrido. Lei do monohibridismo, né?
ou seja, primeira lei de Mendel, que também é conhecida como lei da segregação. Segregar significa separar. Aí ele está falando de meiose. Os gametas, eles são formados a partir de uma segregação, né? Ou seja, esse Vzão, ele vem a partir de uma meiose. Hoje nós sabemos que é uma meiose. Mendel não sabia, então ele usa a palavra segregação, separação, né? E aí, veja que o Mendel acerta no alvo, né, da meiose. Então, lei da pureza dos gametas, lei do monohibridismo, lei da segregação dos fatores. O que Mendel chamou de fator, hoje nós conhecemos como gene. Então, fator é a mesma coisa que gene, puro é a mesma coisa que homozigoto, híbrido é a mesma coisa que heterozigoto. No segundo processo de estudo do Mendel, ele faz uma autofecundação dessa geração com ela mesma. Então, ele cruza a geração filha 1, que a gente chama de F1, com ela mesma, né? E a gente tem aqui a distributiva, Vzão, 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 Vzinho, Vzinho com Vzão, Vzinho com Vzinho, produzindo uma geração F2, que tem uma proporção fenotípica de 3:1. 3 ervilhas amarelas para uma verde. E a proporção genotípica, a gente está falando de genótipo. Então, você tem um Vzão, Vzão, para 2 Vzão, Vzinho, para 1 Vzinho, Vzinho. Gente, isso é a primeira lei, tá? Revisando a primeira lei, por quê? Porque a segunda lei de Mendel, ela nada mais é do que 2 vezes a primeira lei. O que a gente vai fazer agora na segunda lei, olha só, a gente vai analisar 2 características simultâneas. Então, imagine que isso aqui é um núcleo de uma célula, onde eu tenho aqui, por exemplo, um gameta azão, né? E tem aqui o seu alelo azinho. E eu tenho aqui o gene Bzão e tem o seu alelo Bzinho, tá? O que a gente vai observar? Que quando Mendel fala da segunda lei, a segunda lei, gente, ela é conhecida como lei da segregação independente. Independente. Lei da segregação independente. Ou seja, Mendel continua falando de meiose. Galera, se eu tenho 4 cromossomos aqui, veja que eu coloquei aqui o número 1. Número 1 significa que você sempre tem lá no núcleo das suas células um par de homólogos para cada número de cromossomo. Então, significa que se você receber um cromossomo 1 do seu pai, você recebeu um cromossomo 1 da sua mãe. E que esses cromossomos, eles são homólogos, ou seja, eles são iguais. Se aqui tem um gene que define cor do olho, aqui tem um gene que define cor do olho. Só que a informação que esse gene carrega pode ser diferente, desde que seja informação para a cor do olho, né? Então, o meu pai pode fornecer um azão para a cor do olho, a minha mãe pode fornecer um azinho, por exemplo, né? Mas veja, o gene A, ele tem a ver com cor do olho. Então, cada loco gênico, o loco é o local onde a gente encontra um gene, ele contém informação para uma determinada característica genética. Se você imaginar que a espécie humana tem 23 mil genes aproximadamente, e nós temos 23 cromossomos do pai e 23 cromossomos da mãe, significa, gente, que a gente tem aproximadamente em torno de 1.000 genes em cada cromossomo. Olha só, né? E a gente está falando só de um. O Mendel vai analisar uma única característica de cada vez, né? Então, ele analisa aqui, no cromossomo 1, vamos supor que ele está falando de cor da ervilha, né? Então, se ele está falando de cor da ervilha, eu vou continuar usando o Vzão e aqui o Vzinho, tá? Só para a gente usar o mesmo padrão que nós utilizamos lá na primeira lei, beleza? E na outra, né, característica, vamos analisar se a ervilha é lisa ou se ela é enrugada, se ela é rugosa. A essa altura do campeonato, Mendel já sabia que a característica lisa era dominante e que a característica rugosa era recessiva. Se rugoso é recessivo, a gente prioriza utilizar a letra da característica recessiva como um padrão, tá? Então, vou usar o R de rugoso. Então, aqui tem um Rzão, aqui tem o Rzinho, tá, gente? Então, professor, por que não usa A e B? Pode usar A e B, pode usar C e D, pode usar qualquer letra, tá, gente?
é que existe uma regra, e essa regra ela não é obrigatória, que de preferência você usa a letra de acordo com a característica recessiva. Então, por que eu usei V? Porque verde é recessivo. Por que eu usei R? Porque rugoso é recessivo. Tá? Mas isso é uma regra que ela não é obrigatória. Tipo assim, a gente usa por uma convenção, tá? Mas isso não é obrigatório, não é errado usar outro tipo de letra. O que eu sempre digo para os meus alunos é, se for uma questão discursiva, a federal ela já vai, muitas vezes, trazer no contexto da questão qual letra ela vai utilizar. Então, se ela usou A e B no texto da questão, você continua usando A e B, tá? Se ela usou V e R, usa V e R. Então, se a federal não citou nada, aí você vai pelo teu padrão mesmo, né? Pode usar essa convenção? Sim, né? Usa essa convenção porque ela não é, como ela não é obrigatória, eles não vão poder te descontar a nota por isso. Mas, né? Se você se acostumar a usar a letra de acordo com a característica recessiva, isso vira um padrão, né? Mas não obrigatório. Beleza, gente? O que eu quero que vocês observem é o seguinte. Então, nós temos aqui um par de cromossomo homólogo de número 1, um par de cromossomo homólogo de número 2, tá? Perceba que esses cromossomos, eles são diferentes, né? Você tem o par 1 e o par 2. Então, nós temos dois pares distintos. E que o cromossomo 1, ele não está grudado com o cromossomo 2. Nem está grudado com o homólogo dele. Ou seja, nós temos 4 cromossomos ali que estão desgrudados, que estão separados. Quando vai acontecer a meiose, o que acontece aqui, minha gente? Imagine uma linha imaginária aqui, né, que vai separar isso daqui em 2, né? O que acontece? Essa linha imaginária é você imaginar a meiose acontecendo. Então, na meiose, eu sempre preciso ter um gene V para cá e um gene R para cá. Se o Vzão vem para cá e o Rzão vem para cá, o Vzinho vem para cá e o Rzinho vem para cá. Mas quem me garante, gente, que o padrão é assim? Por que não pode ser o Rzinho aqui e o Rzão aqui? Essa linha é imaginária. Então, no núcleo da célula, esses cromossomos, eles estão o quê? Independentes. Por isso que é segregação independente, separação independente. O que eu preciso para formar um gameta é um gene V e um gene R. Um gene V e um gene R. Então, a segunda lei, ela forma, por convenção aqui, 4 gametas diferentes. E qual a chance de formar cada um deles? É 50%, né? Você tem aqui 25%. Você tem aqui 1/4 de chance, né? 50% se for fazer a conta direta, né? Mas é 1/4 de chance para cada um. Então, 1/4 ou 25%, né? De chance de formar cada um desses gametas. Lei da segregação independente dos fatores. Giovanni, não é a mesma coisa que a primeira lei? A primeira lei é a lei da segregação dos fatores. Quando ele fala segregação independente, é a segunda lei, tá? Então, aqui a gente acrescenta a palavra independente. Na primeira lei fica só a lei da segregação. 1/4, que é igual a 25%. Então, essa é a visão, gente, da segunda lei, né? Você tem a possibilidade de formar Vzão Rzão, Vzinho Rzinho, Vzão Rzinho e Vzinho Rzão, com a mesma porcentagem, 25% para cada um deles. Legal? Agora, o que a gente vai fazer? Imagine o seguinte, né? Imagine eu fazendo aqui, né, o cruzamento. Deixa eu fazer o seguinte aqui. Deixa eu abrir manter isso aqui. Deixa eu abrir um slide novo aqui, só para eu fazer um rabisco aqui. Inserir, novo slide. Só para a gente poder fazer um rabisco ali antes de seguir lá. Imagine, então, que você tenha o seguinte enunciado, né, ali, que você tem em relação à cor da ervilha. Em relação à cor, ela pode ser amarela, que a essa altura o Mendes já sabia que era uma cor dominante, e verde, né? Aqui, para cor, para o fenótipo cor, para a característica cor, verde, Vzinho, Vzinho. Amarela, gente, Vzão, Vzão, ou Vzão, Vzinho. Então, amarela pode ser amarela pura ou amarela híbrida, tá?
E a outra característica que nós colocamos ali, deixa eu só colocar aqui, que eu fui aceitar a Luísa, que chegou também. Boa tarde, Luísa. E a outra característica que nós temos aqui é a questão da textura, né? A textura. A textura da ervilha pode ser lisa, que a essa altura o Mendel já sabia que era uma textura dominante, ou rugosa, que é a ervilha enrugada, né? Então, se a rugosa é recessiva, usamos a letra R de recessivo, né? É da característica recessivo, e lisa vai ser Rzão, Rzão, ou Rzão, Rzinho. Beleza, gente? Então, aqui nós tiramos os dados do problema. O que Mendel fez na segunda lei? Galera, na segunda lei, ele vai fazer o cruzamento de uma planta pura, amarela e lisa. Então, Vzão, Vzão, Rzão, Rzão, cruzando com uma planta verde e rugosa. Vzinho, Vzinho, Rzinho, Rzinho. Então, essa é a geração parental. Lembre-se que a geração parental, ela sempre é uma geração pura, uma geração homozigota. Quando você vai formar os gametas dessa planta aqui, como que você forma os gametas? Sempre uma letra e outra. Então, essa planta vai formar um gameta Vzão, Rzão, só vai formar Vzão e Rzão, né? Ó, Vzão, Rzão, Vzão, Rzão, Vzão, Rzão, Vzão, Rzão. Então, ela só forma um tipo de gameta. Aqui a mesma coisa, Vzinho, Rzinho, Vzinho, Rzinho, Vzinho, Rzinho e Vzinho, Rzinho. Então, aqui você só tem um tipo de gameta. Para formar a geração F1, o que acontece? Na formar a geração F1, nós temos o encontro desses gametas. Então, vai formar uma planta híbrida, Vzão, Vzinho, Rzão, Rzinho. Gente, igual à primeira lei, só que agora a gente está pegando o quê? Duas características simultaneamente, tá? Aqui eu tenho um dihíbrido. Então, ó, a segunda lei também é conhecida como lei do dihibridismo. Enquanto a primeira lei é a lei do monohibridismo, a segunda lei é conhecida como lei do dihibridismo, porque eu tenho aqui um híbrido, Vzão, Vzinho, outro híbrido, Rzão, Rzinho. Então, nós temos aqui um dihíbrido, ou duplo heterozigoto. Tá? O que Mendel fazia nessa geração F1? Fazia uma autofecundação dela com ela mesma, gente. Só que fazia uma autofecundação dela com ela mesma, caramba, ficou difícil agora, gente. Lá na primeira lei a gente fazia a distributiva, né? E estava tudo certo. Agora aqui ficou difícil, por quê? Porque quais são os gametas que essa planta forma? Já que eu vou fazer uma autofecundação dela com ela mesma, né? Lembre-se que a maioria das flores são hermafroditas, então você pensar numa autofecundação da ervilha, gente, é possível, tá? Porque a planta que dá origem à ervilha, ela tem uma flor hermafrodita, ela tem os dois sexos na mesma flor. Então, a autofecundação dela é possível. Então, quando você faz uma autofecundação dela com ela mesma, quais são os gametas que ela forma? Vzão, Rzão, Vzão, Rzinho, Vzinho com Rzão e Vzinho com Rzinho. Quais são os gametas que vai formar aqui desse lado? São os mesmos, Vzão, Rzão, Vzão com Rzinho, Vzinho com Rzão e Vzinho com Rzinho. Então, você tem que imaginar que o gameta pode se encontrar assim, pode encontrar assim, pode encontrar assim, pode encontrar assim. Esse aqui é a mesma coisa, pode encontrar assim, pode encontrar aqui, pode encontrar aqui, pode encontrar aqui. Esse aqui é a mesma coisa, pode ir lá, pode ir aqui e pode ir lá. Cara, ficou difícil você fazer o resultado. Então, aqui, galera, eu aconselho que vocês realmente façam o quadro de Pinet. Como que faz o quadro de Pinet? Pega os gametas da planta, da parte masculina, pega os gametas da planta da parte feminina. Então, veja, ó. Vzão, Rzão, Vzão, Rzinho, Vzinho com Rzão, Vzinho com Rzinho. Faz a mesma coisa aqui. Vzão, Rzão, Vzão, Rzinho, Vzinho, Rzão, Vzinho, Rzinho. Fez a mesma coisa aqui. Isso aqui é igual jogar batalha naval. Coloca o dedo aqui, quem que se encontra? Vzão com Vzão. Rzão com Rzão, né? Então, a gente vai formar o quadro de Pinet. Quadro de Pinet ou quadrado de Pinet. Tanto faz, tá, gente? Só que aí que tá, você fala, Giovanni, dá tempo de fazer esse quadro numa questão de vestibular ou do Enem, que eu tenho em média 4 minutos por questão? Vou dizer para vocês, não dá tempo.
Mesmo que você tenha muita experiência para fazer esse quadro com agilidade, você vai extrapolar o tempo, né? Mas a gente precisa entender como esse quadro é montado para a gente poder cortar caminho. Porque existem formas de você simplificar a segunda lei, mas antes de simplificar a segunda lei, eu preciso que vocês entendam como que esse quadro é montado e que ele sempre vai ser igual, gente. Né? Então você monta aqui, professor, e se for A e B, aqui vai ser azão, azão, bezão, bezão, né? Só muda o padrão da letra, né? Então aqui você tem Vzão, Vzão, Rzão, Rzão, Vzão, Vzão, Rzão, Rzinho, Vzão, Vzinho, Rzão, Rzão, Vzão, Vzinho, Rzão, Rzinho, Vzão, Vzão, Rzão, Rzinho, Vzão, Vzão, Rzinho, Rzinho, Vzão, Vzinho, Rzão, Rzinho, Vzão, Vzinho, Rzinho, Rzinho, Vzão, Vzinho, Rzão, Rzão, né? Ou seja, gente, o que eu estou fazendo aqui, né? Se alguém tiver com alguma dificuldade, me fale. Vou pegar um aleatório aqui. Vamos pegar esse cara aqui, ó. Por que aqui tem um Vzão? Porque é esse Vzão aqui, né? Esse Vzão aqui. Por que tem um Vzinho? Porque é esse Vzinho. Por que tem um Rzão? Porque é esse Rzão. Por que tem Rzinho? Porque é esse Rzinho. A gente faz o encontro dos gametas, tá? O segundo momento é, gente, todo encontro que tiver pelo menos um Vzão vai garantir que a ervilha é lisa. Então, aqui tem Vzão, aqui tem Vzão, aqui tem Vzão. Observe que ele pega a primeira coluna aqui, né? E a primeira linha aqui. A primeira coluna e a primeira linha, todas são ervilhas lisas e amarelas. Mas vai pegar na diagonal também, ó. Tem Vzão, tem Vzão, tem Vzão. Ou seja, todas são amarelas. E se tem Rzão, todas são lisas também, ó. Se tem Vzão, Rzão, amarela e lisa. Vzão, Rzão, amarela e lisa. Vzão, Rzão, amarela e lisa. Tá? Quantas deu? Deu 9 possibilidades em 16 dela ser dominante e dominante, ou seja, ter um Vzão e ter um Rzão, né? Se ela tem um Vzão e se ela tem um Rzão, ela vai ser o quê? Amarela e lisa. Mas ela pode ser dominante recessiva. Quando que ela é dominante recessiva? Vamos pegar aqui, ó. Vamos apagar isso daqui, só para a gente ficar com o quadro limpo aqui, ó. Agora, se ela tiver pelo menos um Vzão e Rzinho, ela é o quê? Amarela, porque tem Vzão. Rzinho é rugosa. Então, vai ser amarela, tem Vzão, Rzinho, rugosa. Amarela, porque tem Vzão, Rzinho, rugosa. Amarela, porque tem Vzão, Rzinho, rugosa. Quantas eu contei? 3 possibilidades em 16 dela ser dominante, ou seja, ter pelo menos um Vzão, e recessivo, Rzinho. A mesma coisa a gente vai fazer agora, só que com o R, né? A possibilidade dela ser verde, para ela ser verde, tem que ser Vzinho. E lisa, né? Ela ser verde e lisa, ela tem que ter pelo menos um Rzão. Então, Vzinho, verde, Rzão, lisa. Vzinho, verde, Rzão, lisa. 3 possibilidades em 16 dela ser Vzinho, com pelo menos um Rzão. E a gente vai ter uma única possibilidade em 16 dela ser recessivo. Ou seja, minha gente, Vzinho, Rzinho. Se o quadrado de Pinet da segunda lei sempre dá o mesmo resultado, eu não preciso fazer esse quadro numa questão de vestibular. A não ser numa prova discursiva que ele pode pedir o quadro de Pinet detalhado. Mas daí numa segunda fase você tem mais tempo para elaborar a questão, né? Mas numa primeira fase não, né? Ou no Enem também não. Então aqui a gente tem qual a proporção, gente? Em 16 possibilidades, eu tenho 9 possibilidades dela ser amarela e lisa, 3 possibilidades em 16 dela ser amarela e rugosa, 3 possibilidades em 16 dela ser verde e lisa, e uma possibilidade em 16 dela ser verde e rugosa, tá? Ela vai dar sempre esse resultado, gente, 9 para 3, para 3, para 1. Então, a segunda lei ela é conhecida como lei da segregação independente, é conhecida como lei do dihibridismo, ou ainda é conhecida como lei do 9 para 3, para 3, para 1. Como, né, que a gente vai conseguir simplificar isso daqui?
Vamos pegar aqui um exercício, tá? E o primeiro exercício, né, na verdade é o mesmo, né? A primeira forma da gente resolver esse exercício, vamos imaginar que a gente vai fazer o quadro de Pinet aqui, tá? Vamos imaginar que a gente vai fazer esse quadro de Pinet. Vamos fazer a leitura do exercício, vamos tirar os dados do problema, e daí eu já coloquei o quadro de Pinet aqui para a gente ganhar tempo. O exercício diz o seguinte: uma linhagem pura, quer dizer, homozigoto, né? De uma variedade de ervilhas de sementes lisas, gene dominante, e cor amarela, gene dominante, foi cruzado com outra linhagem pura de uma variedade de sementes rugosas, gene recessivo, e verdes, gene recessivo. Caso os híbridos sejam fecundados posteriormente, a proporção de indivíduos com sementes rugosas e verdes será a seguinte. Galera, você vai tirar os dados do problema. Ah, ele falou da cor da ervilha, né? Se ele falou da cor, a cor pode ser amarela. E esse exercício foi bonzinho, né? Porque ele fala que amarela é dominante. E verde que é recessivo. E ele fala da textura, né? A textura, ele também foi bonzinho, porque ele disse que lisa é dominante e que rugosa é recessivo. O que a gente vai fazer? Aqui, verde é vizinho, vizinho, amarela é vezão, alguma coisa. Rugosa é risinho, lisa é risão, alguma coisa. Tem o rzão, não interessa o que tem do lado, né? O que a gente vai fazer? Ele fala da geração parental. A geração parental, uma planta vezão, rzão, ou seja, uma variedade pura que produz ervilhas lisas e amarela, é cruzada com uma variedade pura que produz ervilhas verdes e rugosas. E aqui a gente obtém o quê? Vezão é rizão, aqui obtém vezinho é rizinho. E aí você vai ter uma geração F1, essa geração F1 é o híbrido, que vai ser vezão vezinho, rzão é rizinho. Fazendo a autofecundação dela, o que ele falou, né? Caso os híbridos sejam fecundados. Quem são os híbridos? Esse cara aqui, gente. É o duplo híbrido. Então você faz o cruzamento do híbrido, vezão vezinho, rzão rzinho, com o vezão vezinho, rzão rzinho. Toda vez que você cruza um duplo heterozigoto, toda vez que você cruza um duplo híbrido, você vai chegar no quadrado de Pinet. Preciso fazer o quadrado de Pinet? Vamos supor que nós fizemos o quadrado de Pinet, tá? É uma forma de você resolver esse exercício. Vamos supor que nós fizemos o quadrado de Pinet. Uma vez que nós fizemos o quadrado de Pinet, se fez lá, né? Vezão, rzão, vezão, vezinho, né? Se fez todo o raciocínio aqui. O que ele quer saber? A proporção de indivíduos com sementes rugosas. Galera, para ser semente rugosa, é rzinho, com certeza, né? E verde é vezinho. Então, só tem uma possibilidade em 16. Então, a alternativa, letra A, é o gabarito dessa questão. Tá? Fiz o quadrado de Pinet, cheguei no resultado. Beleza? Deixa eu fazer um negócio aqui agora. Deixa eu manter isso aqui. Deixa eu copiar isso aqui. Ctrl C, Ctrl V. E deixa eu copiar isso aqui também para cá. Ctrl V. Para a gente ganhar tempo aqui. Então, nós temos aqui. Agora eu apaguei ali, né? Na segunda forma da gente resolver, eu apaguei o quadrado de Pinet. Giovanni, como que a gente pode chegar nesse resultado? A gente pode chegar nesse resultado imaginando o quê? Imaginando duas vezes a primeira lei. O que ele falou? Caso os híbridos sejam fecundados, quem que é o híbrido? Vezão, vezinho, cruzando com vezão, vezinho. Só que agora, gente, eu vou tratar como se fosse duas vezes a primeira lei. Por quê, Giovanni? Aqui, gente, você não está cruzando isso aqui, vezão, vezinho, rzão, rzinho, cruzando com o vezão, vezinho, rzão, rzinho. Você está cruzando o duplo híbrido. O que a gente pode fazer? Imagina duas vezes a primeira lei. Então, você pega vezão, vezinho, cruzando com vezão, vezinho. Você pega o rzão, rzinho, cruzando com rzão, rzinho. Perceba que eu separei o cruzamento da cor em relação ao cruzamento da textura, tá? Faz separado.
Aqui é só fazer a distributiva, vezão, 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 vezinho, né? Aquela história que você já conhece lá da primeira lei. Fica vezão, vezão, vezão com vezinho, vezão com vezinho, vezinho com vezinho. Aqui, Rzão é Rzão, Rzão é Rzinho, Rzão é Rzinho, Rzinho é Rzinho. O que ele quer saber? A proporção de indivíduos com sementes rugosas é 1/4. A proporção de indivíduos com sementes verdes é 1/4. Eu fiz separado. Agora eu preciso juntar. A chance de ser rugosa e verde, esse E nós trocamos por uma multiplicação. Vai dar 1 vezes 1 é 1, 4 vezes 4 é 16. Então, uma segunda forma de você resolver a segunda lei é você tratar ela como 2 vezes a primeira lei. E aí depois você junta os resultados multiplicando, né? A chance da semente ser verde e da semente ser rugosa, esse E, né? A chance de uma coisa, de um evento acontecer e outro evento acontecer, esse E troca por uma multiplicação. Então a gente chega no resultado que é 1/16, tá? E aí, eu tinha feito a cópia, mas não vai precisar. Deixa eu fazer aqui. A terceira forma, gente, olha só. Lembra que você teve aqui o resultado do quadrado de Binet? 9/3/3/1. Se você decorar, e não é difícil a gente decorar, né? Porque essa é a proporção da segunda lei. Se você decorar que o quadrado de Binet sempre vai dar esse resultado aqui, 9 chance em 16 de ser dominante, dominante, dominante recessivo, recessivo dominante, recessivo recessivo. Você mata esse exercício rapidamente. Isso aqui vira um macete, ó. O exercício falou da cor. A cor pode ser amarela ou pode ser verde. Amarela, a gente colocou aqui vezão, alguma coisa. Verde, vezinho, vezinho. A textura. A textura pode ser lisa ou pode ser rugosa. Rugosa é risinho, risinho. Lisa é risão, alguma coisa. Tá? Gente, só tirei os dados e vou lembrar da proporção da segunda lei. Dominante, dominante significa que tem pelo menos um vezão, tem pelo menos um Rzão. Dominante recessivo significa que tem pelo menos um vezão, e aqui é Rzinho, Rzinho. Recessivo, vezinho, vezinho, com pelo menos um dominante. Vezinho, vezinho, Rzinho, Rzinho. A proporção de indivíduos com sementes rugosas, gente, rugoso está aqui, ó. A proporção de semente rugosa é o quê? É recessivo. E cor verde está aqui. A cor verde também é recessivo, gente. Então, qual é o padrão que a gente pega aqui? Recessivo, recessivo. Recessivo, recessivo, 1/16. Então, a gente acabou de fazer o exercício da primeira lei de formas distintas, de formas diferentes. Né? Olha só que legal. Giovanni, posso fazer pelo quadrado de Binet? Pode, mas você vai gastar pelo menos uns 6 a 10 minutos para resolver a questão. Só vai fazer o quadrado de Binet numa questão de segunda fase. Na primeira fase, ou você trata como 2 vezes a primeira lei, ou você lembra do macete. 9/3/3/1. Dominante, dominante, dominante recessivo, recessivo, recessivo. Beleza, gente? Alguma dúvida até aqui? Galera que está ao vivo, né? Querem que eu volte algum slide? Querem fazer alguma pergunta? Fique à vontade. Tudo bem? Legal. Então veja, gente, aqui, né, da segunda lei, tem um adicional ainda que eu quero passar para vocês, mas como a gente está adiantado na frente A, eu vou parar por aqui. Semana que vem a gente termina esse adicional da segunda lei, né? Tem um adicional importante aqui ainda da segunda lei, porque eu quero dar atenção mais hoje, principalmente na frente C, na parte de fisiologia que a gente está mais atrasado, né? Na frente B a gente também tá adiantado um pouquinho. Então, eu vou parar por aqui a frente A, né? Tá tudo certo, sinalizaram ali que não tem dúvida, né? Vou fazer um intervalinho aqui, 14h35, 14h40 a gente volta, tá bom? Então, 5 minutinhos aí para você buscar uma água, para você ir ao banheiro, e daqui a pouco a gente volta com a frente B, tá bom? Valeu!